Oi, gente! Eu, professora Verônica e a Peti, estamos convidando vocês agora para mais um aprendizado com a língua portuguesa. Vem com a gente! Vamos para mais um conhecimento hoje. Hoje nós vamos aprender pronomes relativos, ok? E o que são os pronomes relativos, né? São pronomes, gente, que retomam um termo da oração anterior e o projetam em outra oração. Como assim, professora? Então tem duas orações conectadas através, né, pelo pronome relativo? Sim, gente, olha. Nesta frase aqui, por exemplo, ó, Ana conhece o garoto que roubou a padaria. Temos aqui, ó, o pronome relativo que, ok? Mas também a gente observa que aqui tem duas orações. Por quê, professora? Como é que a gente identifica a mesma oração quando a gente tem a presença de um verbo? Tudo bem? Aqui nós temos dois verbos, pessoal. Aqui tem, ó, Ana conhece. Conhece é verbo e roubou também é verbo. Quando a gente separa essas duas orações, nós temos exatamente essas duas aqui, ó. Ana conhece o garoto e o garoto roubou a padaria. Se eu pegasse inicialmente estas duas orações, Ana conhece o garoto e o garoto roubou a padaria, como é que eu faria para juntar essas duas orações em que, ao juntar, eu não tivesse que repetir o termo garoto, porque são duas orações diferentes, mas elas apresentam o mesmo elemento, garoto. E agora? Então, gente, essa, né, é a definição do pronome relativo. Ele existe, ele serve para isso mesmo. Ele serve para conectar orações e para retomar um termo da oração anterior, mas que também está repetido na outra oração. Para não ficar repetindo garoto, 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 o que eu fiz? Ao juntar as duas orações, eu conectei as duas através do pronome relativo. Porém, o pronome relativo, né? Como ele se refere ao garoto aqui, ó, da oração número 2, então ele virá depois desse termo, um substantivo, ok? E é daí que vem a lógica do uso dele. Ele retoma o termo anterior, que aqui no caso é garoto. Tudo bem? E aí, ó, aqui a gente tem exatamente a explicação. Este pronome relativo retoma o termo, o garoto, né, da oração um, e representa, né, este elemento na oração 2. Desta forma, o pronome que inicia a segunda oração, ligando então as duas orações. O mesmo vale para o exemplo de baixo, tá? Nós temos aqui, ó, comprei o livro que você pediu. Quais são as orações aqui? Opa, eu tenho o verbo comprei e eu tenho o verbo pediu. Então, eu tenho comprei o livro e você pediu o livro. Para que eu possa juntar essas duas orações e não ficar repetindo o termo livro, 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 o que eu faço? Eu junto as duas orações em que a segunda é iniciada pelo pronome relativo que, tudo bem? E ele, ao mesmo tempo, ele retoma o termo anterior livro, porque é o termo que está sendo repetido nas duas orações. Tudo bem? Com base nisso, a gente observa que os pronomes relativos eles são divididos em variáveis e invariáveis. O que isso quer dizer, né? Variáveis, tá? Esses pronomes relativos fazem parte deste grupo porque eles apresentam variação de gênero, masculino e feminino, e de número singular plural. Então, a gente não tem só o qual, a gente tem o qual, a qual, os quais, as quais. Nós não temos apenas o cujo, nós temos o cujo, cuja, cujos, cujas. Nós não temos apenas o quanto, nós temos o quanto, quanta, quantos, quantas. E as invariáveis? Na verdade, os pronomes relativos invariáveis, eles não apresentam flexão. Eles são pronomes relativos, mas que não apresentam relação, assim, flexão alguma, nem com gênero, nem com número. Então, eles vão ter sempre esse mesmo corpinho em qualquer circunstância. E aí nós temos três, o que, o quem e o onde. Então, a partir disso, nós vamos para algumas regras de uso, ok? O uso do quem. O quem, gente, ele sempre é utilizado se o antecedente for pessoa. Se o antecedente for pessoa, aí eu tenho que usar o quem. É regra.
Tudo bem? Então, nós temos aqui, ó, este pronome relativo sempre virá precedido de preposição. Muito cuidado, eu coloquei aqui como observação, porque tem gente que esquece dessa regrinha básica e aí erra, né, na hora da produção do texto. Então, nós temos aí, ó, não conheço a menina de quem você falou. Esta frase, né, a oração de cima, ela é resultado da soma de duas orações. Não conheço a menina e você falou da menina, ok? Observe a regência do verbo falar, pois ele pede a preposição de. Eu não sei se vocês fazem isso, não sei se ensinaram isso a vocês, mas quando eu estudei regência, a professora sempre falava, gente, fazia uma brincadeirinha, né? Vamos perguntar pro verbo. Pergunta pro verbo. E aí, se o verbo te responder com preposição, é porque ele precisa desta preposição. E é o que ocorre com o verbo falar, né? Quando a gente pergunta para ele, verbo falar, e aí a gente percebe que quem fala, fala de alguém ou de alguma coisa, né? Fala de algo, fala de alguém. Então, quando a gente observa a regência do verbo falar, ele, né, aceita, ele precisa, ele exige a preposição de. Tudo bem? Ao juntar as duas orações, a preposição da segunda oração virá antes do pronome relativo quem. E esta posição, gente, do pronome, né, aparecer antes do pronome relativo quem é obrigatória, tá? Então tome muito cuidado com isso. Ó. Então, quando nós temos não conheço a menina de quem você falou, quem fala, fala de alguém. E aí, essa preposição do verbo falar, ele, né, essa preposição virá antes do pronome relativo quem. Tudo bem? Muito cuidado com isso, tá? E o quem, né, está sendo usado porque ele se refere à pessoa. Que pessoa, professor? Ó, quem vem antecedido, ó, quem vem antes? Menina, ok? Então, menina, obviamente, é um substantivo que se refere à pessoa, por isso que eu uso o pronome quem, porque ele retoma o termo anterior. Tudo bem? A mesma coisa aqui embaixo, ó. Encontrei o aluno a quem você se referiu. Temos aí duas orações conectadas. Encontrei o aluno e você se referiu ao aluno, porque quem se refere a algo ou a alguém. Então, quando eu junto estas duas orações, né, eu percebo que esta preposição do verbo referir tem que ser usada, gente, é regra, tá? Então, quando eu for juntar as duas orações, onde que eu vou usar essa preposição? Ela sempre virá antes do pronome relativo, tudo bem? E o pronome relativo quem, ele vai retomar o termo anterior, aluno, aqui no caso deste exemplo. Tudo bem? O outro tipo de pronome relativo que nós temos é o cujo, tá? Este pronome, gente, ele sempre indica posse. Então, muito cuidado com isso, porque é muito comum a gente ver o uso errado do cujo, tá? Se ele indica posse, ele só pode ser usado nestes casos, tá? Então, ele recebe flexões de gênero e de número. Então, eu tenho cujo, mas também eu tenho cuja, eu tenho cujos, mas também eu tenho cujas, ok? E é equivalente ao uso do pronome do qual e também flexões. Então, ele é equivalente a da qual, de que, de quem, tudo bem? Deve, né, concordar com a coisa possuída, com o elemento possuído. E jamais permite o uso de artigo posposto. Isso quer dizer o quê, professora? Jamais, gente, ele permite o uso de artigo depois dele, o que também é um outro erro muito recorrente. Então, nós temos aqui na frase: feliz o pai cujos filhos são ajuizados. Quando a gente separa aqui esta frase, nós percebemos aqui que nós temos os filhos são do pai feliz e os filhos são ajuizados. E aí nós temos algumas observações. A primeira oração, os filhos são do pai feliz, indica posse. Os filhos são do pai, ok? Então, eles são o termo possuído, né? Possuído pelo pai. Isto será mostrado com o pronome cujo, que também concordará com o elemento possuído. Então, se o elemento possuído está no masculino e no plural, que aqui no caso, né, é o termo filhos, então o pronome concordará com este substantivo.
tendo então a forma cujos. Então, se aqui eu tenho masculino plural, aqui também, cujos também vai corresponder a esta flexão. Desta forma, ao unir as duas orações, este pronome relativo virá antes do termo possuído e não aceitará artigo depois dele. Tudo bem? Então, gente, ó, estes dois exemplos aqui, ó, eles são bem claros quanto ao uso do artigo. Quando eu tenho, né, escrito feliz o pai cujos os filhos são ajuizados, esta construção aqui está totalmente errada. Porque cujos e as flexões cuja, cujas, cujo, nenhum deles aceita artigo depois dele. Então, muito cuidado com isso, tá? Porque é muito comum as pessoas cometerem esse erro, tá? Tomem muito cuidado com isso é muito comum. Qual é o correto, então, professora? É não usar esse artigo. Então, o correto é feliz o pai cujos filhos são ajuizados. Ok? O outro pronome também que nós temos, né, além desses que a gente está vendo, é o onde. O onde também ele é um pronome relativo. E vocês também têm que tomar cuidado, porque ele é muito usado de forma errada. Tá? Ele tem uma especificidade. Como assim, professora? O pronome, né, esse pronome relativo, ele é usado apenas para remeter a lugar. E só para lugar. Tá? É muito comum, às vezes, a pessoa usa o pronome relativo que e acha que o pronome relativo onde pode substituir o que e sai colocando onde várias vezes no texto. Mas ele não tem lógica de uso se ele não corresponde a um lugar, tá bom? Equivale ao uso dos pronomes em que e no qual e flexões. Então, a gente tem como exemplos: esta é a casa onde moro. Então, eu tenho esta é a casa e moro na casa. Opa! Então, ó, eu tenho casa e casa. Esse termo está sendo repetido. Eu vou juntar estas duas orações. E aí, quando eu junto as duas orações, eu tenho esta é a casa onde moro. Por que eu usei o onde, professora? Porque o casa, ele é um substantivo, mas ele remete a um lugar, e a um lugar físico, gente, um lugar concreto, ok? Então, como casa é um lugar físico, eu posso usar o onde ao juntar as duas orações, porque o onde, né, como todo bom pronome relativo, ele retoma o termo anterior. Mas ele aqui é usado porque, além de retomar casa, casa é um lugar físico, concreto. Por isso que o onde foi usado, tá? E aí nós temos aqui, ó, muito cuidado com o uso indevido do pronome onde. Como visto antes, ele é usado apenas para lugares que sejam concretos. É comum usarem erroneamente este pronome para retomar termos que não são lugares. Então, nós temos algumas construções, tá, muito comuns, mas que não respeitam o uso do pronome relativo onde. Então, ó, número 1 aqui, ó. Vivo numa sociedade onde todos são divididos por classes sociais. Esse onde está errado, tá? Porque sociedade não é lugar. Mas, professora, a sociedade não é onde ficam as pessoas? Olha, eu até falei, ó, onde ficam as pessoas, porque eu costumo eu costumo ouvir muito isso na sala de aula. Não, gente, sociedade não é um lugar físico concreto. Sociedade é um grupo muito grande de indivíduos com direitos, deveres, leis, mas ele não é um lugar físico, específico, concreto. Então, você usar onde como pronome relativo que retoma esse termo está errado. Então, qual é o correto? Eu vou usar o correspondente, ó. Vivo numa sociedade em que todos são divididos por classes sociais. Tudo bem? A mesma coisa acontece no número 2. Na atual situação financeira do Brasil, onde a crise predomina e a insegurança aumenta, é preciso ter cautela antes de contrair dívidas. Isso está muito estranho, porque o onde foi usado para retomar um termo anterior. Eu vou ver o termo anterior, é situação financeira. Ué, mas situação financeira não é um lugar específico, né, concreto. Então, eu não posso usar o onde. Então, esse onde aqui está errado, ok? O que eu vou usar, então? Um correspondente. Na atual situação financeira no Brasil, aliás, do Brasil, na qual, por que aqui na qual, professora? Porque ele retoma o termo anterior, situação financeira, que é feminino e singular, tudo bem? Na qual a crise predomina e a insegurança aumenta, é preciso ter cautela antes de contrair dívidas. E por que na qual, né? Esse na, porque a crise
predomina e a insegurança aumenta na atual situação financeira. Por isso que é na qual. Tudo bem? Embaixo nós temos o seguinte exemplo também. Ele conta muitas histórias onde o protagonista sempre vence. Histórias não é um lugar físico concreto. Ah, professora, mas histórias não é onde o personagem mora? Eu costumo ouvir muito isso. Bom, o personagem mora na história, então não tá valendo, né? Não, não tá não, gente, porque histórias não é um lugar concreto como casa, como gaveta, como o estado de São Paulo, né? Como o estado do Rio de Janeiro, como o Brasil, que é um lugar, né, físico específico. O histórias, ele é um lugar abstrato, ele é um termo abstrato, ok? Então, o onde aqui está errado. Mas observe, olha que interessante. O protagonista, ele é um personagem da história. Ele pertence à história. Então, história possui protagonista. Então, eu posso usar um pronome relativo que indica a posse. Opa, vou usar o cujo. Porque o cujo, lembra? Ele concorda, ele combina com o elemento possuído, que no caso é o protagonista. Então, eu tenho ele conta muitas histórias, cujo protagonista sempre vence. Observem que esse o artigo não foi empregado, porque não pode ter artigos depois do uso do cujo. Tudo bem? O uso do quanto. Esse quanto não é tão usado, não. Ele é muito mais visto e percebido em textos jurídicos, tá? Mas mesmo assim, nós não podemos deixar de considerá-lo. Então, este pronome relativo, gente, ele é usado com antecedentes indefinidos. Então, nós temos tudo, tanto ou tantos, todos e tanta ou tantas, tá? Todos eles são pronomes indefinidos. É usado para retomar pessoas ou coisas. E ele, né, para assumir um valor indefinido, tá? Então, nós temos aqui 3 exemplos. O número 1 falou tudo quanto queria, o tudo ele é indefinido, então junta, né? Tudo quanto. O 2, coloque tantas quantas moedas forem necessárias. Então, tantas quantas, né? Eu tenho aí tantas, tá? Que é o indefinido que se junta ao quantas. E aí eu estou usando quantas porque a flexão de quanto, porque combina com tantas. E eu tenho tantos quantos viram o filme, gostaram. Eu tenho aí tantos quantos, o tantos é também indefinido junto a quantos. Tudo bem? Por último, o mais comum de todos, né? O uso do que é o mais recorrente. Esse pronome relativo ele se refere à coisa ou à pessoa. Aí vem uma grande questão. Mas, professora, alguns minutos atrás a senhora falou que o quem ele é usado para pessoas também. E agora, o que eu faço? Então, gente, quando se refere a pessoas, você pode usar o que ou quem, tá bom? Mas o quem, ele tem uma especificidade. Ele só é usado para um elemento específico. Pessoas, tá bom? O que, ele é usado para os dois, tanto para a coisa quanto para a pessoa. O quem não, eu só posso usar o quem para pessoas, tudo bem? Então, esse uso do que desse pronome relativo, ele pode, né, ser substituído por o qual, a qual, os quais ou as quais, quando o antecedente for substantivo. Esses amigos aqui, ó, eu chamo carinhosamente de primos, primos do que, porque eles, né, sofrem flexão de gênero e de número, e dependendo da construção da frase, eles podem muito bem substituir o que sem problema nenhum. Então, nós temos aí, né, como exemplo, o trabalho que eu fiz refere-se à corrupção. Observem, né, que quando eu construo a frase, o que retoma o termo anterior ao trabalho, mas o que também pode substituir, né, na verdade, ele pode ser substituído por o qual. E aí chama atenção, por que é o qual? Por que não a qual, os quais? Tem uma lógica de uso, gente. Trabalho, ele é um substantivo que está no masculino e também está no singular. Então, eu posso usar o pronome relativo que, mas se eu for substituir por um primo, esse primo também tem que respeitar a flexão do substantivo. Então, esse o qual ele é masculino e singular, porque ele retoma um termo masculino e singular.
A mesma coisa embaixo. A cantora que acabou de se apresentar é ótima. E aí, o que a gente observa? Esse que pode ser substituído por a qual e a qual vai retomar cantora, respeitando aí a flexão também. A mesma coisa embaixo, os trabalhos que eu fiz referem-se à corrupção, e aí os trabalhos, né, o que retoma o termo anterior. Se eu quiser substituir o que por um primo, ele vai ter que respeitar a flexão do termo anterior, então eu uso os quais. E embaixo, as cantoras que se apresentaram são ótimas, que retoma cantoras e ao ser substituído por as quais respeitam a flexão do termo anterior. Tudo bem? Nós temos aí uma observação, tá? Muito cuidado com essa observação. Ela é muito importante também porque é uma característica que faz toda a diferença na hora de um texto bem construído e muitas pessoas esquecem essa observação, tá bom? Então nós temos aí o pronome relativo que é empregado quando precedido de preposição monossilábica, ou seja, quando a preposição tem apenas uma sílaba. Com as preposições de mais de uma sílaba, usa-se o relativo o qual e suas respectivas flexões. Então, gente, aqui tem um exemplo, ó. Esta é a pessoa de que lhe falei. Observem. A gente tem pessoa, né? A gente poderia escrever de que ou de quem, lembra? Porque pessoa pode ser usado o pronome relativo também quem junto a esse termo, mas é porque é uma pessoa, tudo bem? Então, nós temos aí, esta é a pessoa de que lhe falei. Observem, o que, ele é um pronome relativo que retoma o termo anterior pessoa e tem essa preposição aqui. Por que tem essa preposição, professora? Porque o verbo falar, quem fala, fala de alguém. E aí a gente sabe que, pela regra, a preposição vem antes do pronome relativo. Mas eu percebo que eu usei o que não só porque retoma o termo anterior, mas também porque o de é uma preposição monossilábica. Então, quando eu tenho uma preposição monossilábica, eu uso o que, é obrigatório, tá? Tudo bem? Agora, tem um outro porém. Se eu tenho aqui, ó, na número 2 aqui, ó, esta preposição, eu percebo sobre. Ele não é monossilábico, ele tem duas sílabas, tudo bem? Se ele tem duas sílabas, eu não posso mais usar o que, porque o que ele apenas será usado se vier antes dele preposição monossilábica. Se antes dele aparecer uma preposição com mais de uma sílaba, eu vou ter que usar os primos. E aí eu tenho, né, sobre a qual lhe falei, eu também posso perguntar para o verbo, né? E o verbo também pode, né, dizer, né, fala sobre algo ou sobre alguém, como se fosse o assunto mesmo, né? Então eu percebo que a preposição do verbo falar eu uso aqui antes do pronome relativo, mas por ter duas sílabas, eu não posso usar o que, eu vou usar a qual. E eu vou usar a qual porque a qual tem que respeitar exatamente o gênero e o número do termo anterior. Pessoa é feminino e singular, a qual vai corresponder exatamente a esse termo que está sendo retomado. Na 3, a mesma coisa, o empresário para o qual trabalhamos reconhece nosso valor. Observem, né? O empresário para o qual trabalhamos. Nós trabalhamos para alguém. Então, o para é a preposição correspondente ao verbo trabalhar, que vem antes do pronome relativo. Ele tem duas sílabas, não posso usar o que. Eu vou usar o primo. Qual é o primo correspondente a empresário que retoma empresário? Empresário é masculino singular, então eu vou usar o qual. E embaixo, por último, conhecemos as pessoas perante as quais o réu prestaria depoimento. Perante tem três sílabas, perante. Aí que eu não vou poder usar mesmo o que, né? Porque o que só vem depois de preposições monossilábicas. Eu tenho três sílabas. Eu vou ter que usar um dos primos. Qual o primo que eu uso? Deixa eu ver. Pessoas está no feminino, mas está no plural. Então, eu vou ter que usar as quais, né? Para corresponder aí à flexão do termo que é retomado pelo pronome relativo. Tudo bem, gente? É isso, gente. A aula de hoje acabou. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Oi, gente! Eu e a Peti
Não, Petit, não vira!